Entendeu por que a gestão do tempo ela é tão importante na qualidade da nossa vida, na qualidade da nossa produtividade, na qualidade da nossa saúde mental, na qualidade da nossa percepção e resolução das coisas, né? Ao longo desses 10 anos que eu venho trabalhando, eu tive alguns ensinamentos dos quais eu quero compartilhar com vocês hoje, que foram muito importantes para a minha vida, para a minha carreira e, como eu disse, para alguns resultados. Vou utilizar também aquilo que eu já venho falando e é bem perceptível aí para a galera, a importância também das chaves bíblicas, que eu acredito fielmente que a Bíblia ela tem chaves e direções para a nossa vida que são diferenciais para que a gente possa aí ter resultados na nossa vida, tanto profissional quanto pessoal. Então o objetivo da live hoje é justamente falar sobre produtividade, sobre gestão do tempo, como nós vamos aí ter essas ferramentas. No final da live eu vou estar disponibilizando para vocês um organizador de atividades que a gente fez com muito carinho. Tenho certeza que vai ajudar vocês aí na produtividade, em tudo que vocês precisarem aí para organizar o dia de vocês, saber priorizar e tudo mais. Então já agradeço muito a presença de todos vocês que já estão aí na live, que seja um material muito produtivo aí no seu dia a dia, no seu trabalho, e que Deus abençoe aí. Vamos lá, né? Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para cada coisa embaixo do céu. Então, Deus fala aí pra gente que tudo tem seu tempo, tudo tem um tempo determinado. Se tudo tem um tempo para Deus, para nós também temos que ter um tempo para fazer as coisas. Então é importantíssimo aí que a gente saiba gestar o tempo, porque na verdade o tempo não para, né? O tempo é uma moeda e ele não para, é uma moeda de troca. Então, nós sabendo organizar aí o nosso tempo, o nosso dia, é algo muito importante para a nossa vida, né? Se você joga com o tempo pode acabar tendo... a gente não tem como bancar o tempo. A gente fica, às vezes, deixando as coisas para a última hora, a gente acaba deixando para depois, iniciar uma atividade, iniciar um exercício, fazer alguma mudança na nossa vida, que é importantíssimo. Nós precisamos aí realmente saber como que a gente vai fazer com o tempo, porque brincar com o tempo nada mais é do que a gente estar numa areia movediça, e estar na areia movediça a gente só vai afundando. Não dá para brincar com o tempo. A gente tem que saber que nós temos um tempo limitado, né, na nossa vida, em algumas coisas, e tudo que a gente desperdiça, tudo que a gente despreza, a gente acaba perdendo. Isso é muito real aí nas nossas vidas, eu acabo vendo por aí. Então, é imprescindível a gente saber como lidar com o tempo na nossa vida. Então, pessoal, o tempo nada mais é que uma medida de unidade, né? Nós sabemos aí que existem várias coisas que são medidos no tempo. Então a gente mede por hora, por dia, por semana, por mês, por ano. Assim como nós fizemos as nossas metas anuais, nós vamos aí acabar hoje entendendo como lidar aí com a nossa organização do dia, né? Melhorando aí a nossa produtividade e entendendo. Falando em produtividade, o que é produtividade? Produtividade, eu acredito que seja nós realizarmos aquilo que nós comprometemos que vamos fazer. Se nós nos comprometermos com muitas coisas, nós vamos acabar aí metendo os pés pelas mãos. Nós temos que entender aí a produtividade do nosso dia, dividir, organizar essa produtividade, né? Organizar a produtividade é imprescindível. Então, nós temos aí algumas ferramentas que eu costumo utilizar e nós utilizamos aí nos anos, com o passar do tempo, que são os organizadores de tempo. Com a tecnologia isso vai melhorando, vai aumentando e existem muitos organizadores, né? Hoje a vida digital ela está muito real, não tem como a gente sair dela. Então antigamente a gente tinha relógio, agenda, calendário, planner, rascunhos, alarmes, e hoje a gente tem aí as ferramentas de inteligência artificial que nos dá aí
muitos resultados, né? Então a gente tem agendas compartilhadas, nós temos Kanbans que nos ajudam muito aí na organização de atividades e tarefas. Então tem muita coisa boa aí que a gente pode utilizar para facilitar o nosso dia a dia e entender que a nossa produtividade ela está diretamente ligada às nossas rotinas, né? E rotina eu acredito que é algo criado por Deus. Deus criou as rotinas. O dia tem hora para começar, hora para terminar, a natureza funciona através de rotina. O nosso organismo funciona através de rotina, nossos órgãos têm uma rotina, então rotina na nossa vida é algo muito importante. Eu vejo que nós precisamos entender que nossas rotinas, elas se tornam melhores através de quando nós colocamos bons hábitos. A rotina acaba sendo melhor e os bons hábitos eles só são ruins na hora de começar, mas vamos falar um pouco mais disso um pouco depois, né? Pesquisadores da Universidade de Londres, eles fizeram um estudo e descobrimos que nós perdemos 30% do nosso dia de trabalho por conta de multitarefas. Então nós vamos falar também sobre ser multitarefas, o quanto isso acarreta aí pra gente e o quanto que é importante a gente entender mais sobre isso. Então eu já começo falando, pessoal, uma dica muito importante para que a gente faça os nossos dias ser mais produtivos é anotar nossas atividades. Nós precisamos anotar, criar o hábito de anotar. Anotar ajuda a gente a organizar, a gente visualizar, a gente saber aí como que nós vamos desenvolver os nossos compromissos, né? Às vezes nós acabamos querendo deixar que o cérebro armazene essa informação e é muito ruim para o cérebro ficar acumulando informações que são desnecessárias, sendo que você pode descansar o seu cérebro colocando ele, né, anotando as suas necessidades. Eu dou exemplo do Steve Jobs, né, que é um caso típico, e tantos outros mega empresários aí, que a gente vê que eles utilizam a mesma roupa. Por que eles utilizam a mesma roupa? Estilo também, mas é comprovado que eles utilizam por conta de não ter que pensar em qual roupa eles vão colocar, otimização de tempo. E quanto mais esses empresários vão evoluindo, quanto mais a gente vai evoluindo na nossa vida, o nosso tempo fica cada vez mais precioso. Nós precisamos escolher onde gastar o nosso tempo. E falando em gastar o nosso tempo, é importante que a gente saiba priorizar o nosso tempo. As nossas atividades, elas têm que ser priorizadas. Tem um ditado russo que diz: quando nós seguimos dois coelhos, quando nós tentamos pegar dois coelhos, nós acabamos ficando sem nenhum. Então é muito importante a gente dar prioridade no nosso tempo, priorizar aquilo que é importante. Todo dia nós acordamos com um nível de energia, e esse nível de energia acordamos 100%. Tem dia que a gente acorda meio cansado, né? Normal, mas colocando ali que a gente acorda com nível de energia 100%, nós temos aí que decidir com o que nós vamos gastar essa energia. Dividir essa energia, porque a nossa energia ela não é infinita, por isso que nós dormimos à noite, por isso que nós deixamos aí tudo, né, temos que descansar. Então, eu sempre anoto no meu dia aquilo que é mais importante para eu começar. Nós sempre temos algo que é mais importante, que nós dedicamos mais energia. Então, é perceptível que se a nossa energia está no top, está no topo, e nós temos algo muito importante, nós devemos gastar essa energia com o que é mais importante. Porque ao longo do dia nós vamos diminuindo a nossa carga energética com atividades e com tudo, e aí nós ficamos com menos energia para resolver coisas mais importantes, naturalmente nós vamos ficar mais cansados. E isso não é o interessante. Nós temos que otimizar, então saber o nível de energia que nós temos para desenvolver determinadas atividades é muito importante. Então vamos, começar o nosso dia fazendo qual é a atividade mais importante do nosso dia. Às vezes temos uma, duas, três, mas sempre tem a prioritária. Então, para a gente priorizar, eu vou falar a escala que eu adoto de priorização, que é muito importante para mim também. A gente colocar ali dentro do planner que eu vou entregar, do organizador de tarefas diárias, que ficou muito legal, e eu vou colocar aí. Então já vai anotando suas perguntas, né? Vamos interagindo aí, pessoal,
que é importantíssima. Então, manda as perguntas aí que a gente vai anotando e vou responder no final. Vai ter aquelas perguntas e respostas que é importantíssimo para a gente aí. Então eu vou falar um pouco da escala de prioridade. A escala de prioridade que eu adoto, ela é emergente, urgente, importante, necessário, útil, fútil e desnecessário. Dentro dessa escala vai estar tudo lá no organizador que eu vou entregar para vocês poderem fazer essas anotações. É importante que a gente anote as nossas atividades do dia e dê para elas a classificação das mais importantes para as menos importantes no nosso dia. Por quê? Relembrando que o nosso nível de energia ele vai diminuindo e automaticamente o nosso nível, a nossa velocidade de raciocínio, ela também vai diminuindo. Então nessa escala, emergente, urgente, importante, necessário, útil e fútil, eu vou estar falando para vocês aí um pouquinho. Emergente, tudo que é emergente, nós temos que ter cuidado para que não vire outra emergência. Eu dou o exemplo, por exemplo, uma pessoa está passando mal e precisa ser direcionada ao hospital. Nós temos que tomar cuidado de, na hora de tratar essa emergência, não sair correndo com um carro e essa emergência virar outra emergência por conta de um acidente. Então, as atividades emergentes, elas são sempre causadas por algum tipo de acontecimento não previsto, porque senão ela teria que estar no urgente. Então, sempre que acontece algo emergente, é algo que a gente não controla e que aconteceu e que a gente precisa resolver na hora, não dá para esperar. As urgentes, tudo na maioria das vezes das urgentes, são coisas que não foram feitas no tempo oportuno. E nós temos que ter cuidado com isso, porque as coisas importantes, que é um nível abaixo, que é a terceira escala aí que eu vou falar para vocês, se a gente não tomar conta das coisas importantes, elas se tornam urgentes. E muitas das vezes a gente tem o caso de pessoas, né, de trabalho, pessoas correlacionadas, que costumam sempre passar a urgência dela para as outras pessoas, que pode se tornar emergente, né? Então, ter cuidado nessa escala do tempo é importantíssimo para que a gente tenha qualidade aí no nosso decorrer do dia e é importantíssimo. Falando em importante, que nem eu falei, tudo que é importante deve ser feito e deve ser elencado no tempo correto de se fazer. Porque se a gente não fizer no tempo oportuno, ela vai se tornar urgente. Não tem como focar e não procrastinar. Então, a procrastinação, que é a gente deixar para depois, a gente não fazer, a gente ter ali alguns maus hábitos que a gente não consegue, muitas das vezes, deixar, ou por distrações, algumas coisas, a gente acaba deixando aquilo que é importante se tornar urgente. E isso é muito perigoso para a nossa organização, sabendo que a gente tem uma rotina e aí a gente precisa trabalhar dentro disso, essa escala de priorização de atividades. Todas as atividades necessárias, elas devem ser feitas de qualquer maneira, né, porque é algo necessário. E os necessários, eu costumo dizer para a minha equipe ou para as pessoas que trabalham comigo ou estão relacionados ali às minhas atividades diárias, que é como se fosse um posto de combustível. Botar combustível, ele é necessário, ele tem que ser feito e ele tem o tempo mínimo de ser feito. Porque se você não fizer antes que a reserva acabe, ele vai acabar. E quem nunca foi falando, depois eu abasteço, depois eu abasteço, depois eu abasteço. E com isso, aquilo que era necessário acaba se tornando urgente e se acabar o combustível emergente. Então a gente tem que tomar cuidado aí com a nossa escala do tempo em saber elencar as nossas atividades. Depois do necessário vem o útil. Em quinto lugar, as atividades úteis. O que é o útil? Útil eu assemelho, por exemplo, como o espremedor de laranja, né? Nós temos aí, nós podemos espremer uma laranja com a mão. Então tem coisas que são muito úteis no nosso dia a dia e nós precisamos fazer e elencar como isso. Então o espremedor de laranja, ele é uma utilidade para que a gente acelere o processo. Então tem coisas que são úteis, que são ligações, que são uma mensagem, um e-mail, antecipações que nós precisamos fazer no nosso calendário e são muito úteis para a nossa produtividade de dias futuros e nós precisamos fazer.
né? Então eu assemelho aí ao espremedor de laranja. Dizendo também o que é fútil. Fútil, por exemplo, é um desejo, é algo, por exemplo, no seu dia a dia, eu tô ali, eu preciso comprar um tênis. Só que eu não preciso ficar escolhendo tênis ali no meu horário produtivo. Então eu vou falar um pouco mais do horário produtivo aí, o quanto isso é importante pra gente, porque elencar essas atividades vai nos ajudar aí a ter melhor qualidade aí para fazer. E tem as coisas que são desnecessárias, né? Então, por exemplo, resolver casos de família durante o horário produtivo, coisas desnessárias, fofoca, discussões muitas vezes que não são construtivas, isso acaba deixando o nosso dia mais improdutivo. Então essa escala ela é muito importante, a gente vai receber aí no organizador no final, então comenta aí que se você quiser, é importantíssimo para vocês aí também organizar o dia de vocês, né? Então eu costumo dividir o meu dia produtivo em 2 blocos. Isso me ajuda muito a blindar o meu tempo. Então, quando a gente divide o nosso dia produtivo, eu que trabalho no campo e trabalho dentro do escritório, eu divido esses dias em bloco. Então, bloco 1, eu faço as coisas que são do escritório, e o bloco 2 eu deixo geralmente para fazer reuniões, deixo para fazer visitas, deixo para fazer as coisas fora do escritório, que muitas vezes é importantíssimo. Eu queria que se você pudesse pensar no seu dia e dividir ele em blocos, eu acredito que fica muito funcional, é importantíssimo. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estou ali fazendo coisas, raciocinando sobre coisas de escritório, coisas estratégicas, né? E a gente não consegue muito ter que parar para sair e voltar, a gente perde a linha de raciocínio. Então, dividir o dia em blocos, ele acaba sendo muito importante, né? Eu costumo dizer aí para as pessoas que a gente tem que pedir para que as pessoas respeitem os nossos blocos de horário. Isso é muito importante para que a gente possa aí ser mais produtivo no nosso dia. Eu falo também que não dá para a gente fazer 2 coisas ao mesmo tempo e fazer elas bem feitas. A gente tem que elencar aí, dentro do que nós vamos fazer, dentro desses blocos, fazer uma coisa por vez, né? A maioria das vezes a gente acaba querendo fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. E a gente tem que tomar cuidado, porque quem faz tudo ao mesmo tempo não faz nada. Nós temos que entender que até os computadores mais potentes do mundo, eles só leem um código por vez. Eles só fazem uma tarefa por vez. Então, temos que tomar cuidado. Muitas das vezes a gente sente até prazer em trocar de atividade, porque aquelas atividades estão gastando muita energia, é uma atividade chata, mas que precisa ser feito. E a gente se sente tentado ali, a cada 14 segundos, a trocar de tela, a trocar de tudo isso. Porque o nosso cérebro ele tem aí mais de 4.000 pensamentos por dia. Então, é importantíssimo que a gente saiba aí também dividir o nosso dia produtivo em blocos, fazer coisas estratégicas num período, fazer as coisas mais que são de execução em outro período. Isso nos ajuda muito aí na produtividade e na gestão do tempo. Gestão do tempo nós falamos justamente para que a gente tenha um dia produtivo, mas que a gente também tenha qualidade de vida. É importantíssimo a gente entender. Então, galera, eu falo que tem ferramentas que são muito importantes. Dividir em bloco é uma delas e saber delegar também. Muitas das vezes a gente quer ser o centralizador, né? E ser centralizador, muitas vezes, ela só faz mal para quem centraliza. Porque não há nada que a gente... Aquele velho ditado, se for para ser bem feito, faça você mesmo. E eu não acredito nisso. Eu acredito que nós precisamos desenvolver a nossa liderança para que a gente saiba delegar. Moisés, lá, 2.000 anos atrás, o sogro de Moisés disse para ele que ele precisava delegar, isso há 2.000 anos atrás. Então a importância de delegar, isso é muito importante na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas que nós precisamos fazer. E se nós temos funcionários, se nós temos uma equipe, se nós temos colegas, se nós temos família, né, a gente precisa saber delegar. É importantíssimo, porque senão a gente fica exausto. E dentro disso é importante saber falar não também, né? Muitas das pessoas veem que você é uma pessoa proativa e você sempre faz mais que o combinado, que é algo muito importante. E as pessoas vão te passando coisas a fazer.
E isso acaba nos deixando acumulados de tarefa e acaba nos atrapalhando aí, a gente ficando mais estressado, a gente não tendo o prazer de realizar tarefas. Então, é algo que a gente precisa saber, delegar, desenvolver nosso lado de liderança, porque assim nós vamos saber passar, né, para as pessoas que estão próximas da gente, algo que elas podem fazer também. Porque também é importante elas se sentir produtivas. E quanto mais a gente souber delegar atividades que não são compromissos nossos, porque lembrando, comprometimento é ser produtivo. E produtividade é fazer aquilo que nós nos comprometemos. Então isso é importantíssimo. Eu falo também sobre produtividade e de gestão do tempo. Muitas das pessoas, quando a gente conversa com elas, elas dizem: eu queria tanto uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada para mim seria importantíssimo. E outra coisa que eu vejo nos materiais que eu estudo, nos livros, e isso tem muito num livro que eu indico muito para vocês aí, que eu acredito que todo mundo deveria ler, que chama A Única Coisa. É um livro extraordinário aí para quem quer aprender mais sobre produtividade, aprender mais sobre gestão do tempo, aprender a priorizar aquilo que é importante. Já é o nome do livro, chama A Única Coisa. E lá fala, né, a vida equilibrada é um fracasso. E eu concordo plenamente, né, já concordava antes do livro. Então, a vida equilibrada, ela é uma ilusão. Nós temos que entender, se nós queremos equilibrar as coisas, nós não vamos dar conta. Nós vemos aí chamado que os estudiosos, eles chamam a vida equilibrada, né, de uma vida não possível. A gente querer equilibrar tudo. A gente acredita numa vida balanceada, contrabalanceada. E eu vou explicar isso um pouco mais para vocês. Então, pessoal, lembrando que nós temos aí 4.000 pensamentos por dia. Nós somos multitarefas, pensamos que somos multitarefas. Quando dei o exemplo do computador para vocês, onde nós temos aí que processar uma coisa por vez e ser conclusivos nas nossas tarefas. Porque senão nós não fazemos isso. É algo chamado pelos estudiosos como mente de macaco. Porque você vê o macaco lá, o animal, ele fazendo lá e tal, e bate aqui, puxa o outro animal ali, joga coisa ali, corre ali, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. E não faz nada de qualidade, né? Então eu falo que nós temos que direcionar, priorizar, colocar lá importante, necessário, útil, tudo aquilo que nós devemos classificar, urgente, né? Então classificando as nossas atividades. E eu acredito que assim, ou nós estamos 100% atrás dos nossos sonhos, ou é difícil, não vai acontecer, ou vai demorar muito para acontecer. Nós temos que entender que uma vida realizada, ela não é uma vida multitarefas, fazer tudo ao mesmo tempo. Ninguém te pediu para fazer tudo ao mesmo tempo. Nem sua vida pediu para você fazer tudo ao mesmo tempo. Uma vida realizada é uma vida com propósito, sentido e significado. Isso nos dá uma vida realizada, não ser multitarefas e fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acredito que a magia mesmo acontece nos extremos. A gente focar naquilo, ter um foco extremo em buscar aquilo que é mais importante para a gente, naquela balança que contrabalanceando ali o que é mais importante, porque a vida a gente assemelha a 2 baldes, né, no equilibrista. O que ele faz? Ele não equilibra os 2 ao mesmo tempo. O equilibrismo, ele é você trocar os pesos. Uma hora está mais pesado aqui, eu vou pender para o outro lado. Aprender a contrabalancear, né? Assim como o malabarismo, ele é uma ilusão. Nós entendemos que quando nós vemos aquela monte de bola no ar, o malabarismo, ele nada mais está fazendo que conduzindo uma por vez. Ele não joga tudo ao mesmo tempo, ele não tem coordenação, o cérebro dele não consegue. E é assim para nossas vidas também. Não adianta a gente achar que nós vamos equilibrar tudo, que nós vamos fazer igual o malabarista quando coloca muitas bolas. Ele não tem o tempo hábil para pegar uma por vez e elas caem. E assim na nossa roda da vida também. Então quando nós queremos equilibrar tudo, não há como a gente fazer. Nós precisamos aí contrabalancear e equilibrar uma área de cada vez. Lembrando que nós somos formados aí nas metas lá que nós fizemos, pelo menos aí por 8 áreas na nossa vida. Então é importantíssimo que a gente consiga aí
contrabalancear os pesos e caminhar na nossa jornada aí, para que a gente não fique tão exausto. E a própria Bíblia diz, né, nós não devemos servir a dois senhores, não existe a possibilidade, e ditados populares diz também, um pé em cada canoa, ele só vai, uma hora vai dissipar e nós vamos acabar caindo. Então ter foco é a única coisa que é importante, resolver uma coisa de cada vez é o que é importante, né? Quem está ocupado demais não tem tempo para progredir, não tem tempo para avançar, não tem tempo para pensar, não tem tempo para prosperar, não tem tempo para um monte de coisas. E a gente tem que ter uma pergunta simples no nosso dia: o que nós estamos fazendo para seguir o nosso foco? Qual é a coisa mais importante que nós precisamos fazer no nosso dia? Isso é importantíssimo, né? Vou dar um exemplo para vocês. Temos que carregar um cesto de ovos. Então nós vamos lá comprar ovos, colocar num cesto. É muito mais fácil que a gente vigie um cesto com os ovos, que a gente vai olhar em volta, nós vamos deixar aquele cesto muito cuidado, e é muito mais fácil do que se a gente fosse olhar e vigiar vários cestos com ovos. É muito difícil a gente vigiar vários num transporte, com certeza esses ovos vão quebrar. Então a gente tem que tomar cuidado, nós temos que saber aí a importância de escolher o cesto que nós vamos vigiar, em levar esses ovos que estão dentro do cesto para o caminho certo. Porque senão, se nós ficamos com muitos cestos, com muitos ovos, com muitas coisas, nós vamos acabar deixando escorrer pelas mãos. Nós precisamos focar, ter foco, principalmente diariamente, para que a gente tenha os bons hábitos, para que a gente tenha, né, a disciplina de escolher os bons hábitos. Que nem eu disse, os bons hábitos eles só são difíceis no início, né? A gente vê aí, né, que todo mundo fala, os gurus aí da novidade, aí, os gurus eles dizem que os hábitos demoram 21 dias para se tornar hábito. Eu discordo, né? Eu discordo não. A Universidade College de Londres, ela fez um estudo onde ela, através dos seus experimentos, condiz que 66 dias para se tornar um hábito, né? Então o pessoal de autoajuda diz que são 21, tem os livros aí, mas os cientistas dizem que são 66 dias, e isso é muito importante. Então, o que é importante para que a gente faça, né? Lembrando só um exemplo que eu lembrei agora também, tem pessoas que têm TDAH, isso é algo que tem que ser, né, diagnosticado por psicólogos aí, especialistas. Mas um exemplo de TDAH, eu sou uma pessoa que tenho fortes indícios. O Michael Phelps era o maior nadador da história do mundo, de todos os tempos. Ele foi uma pessoa com TDAH e que não conseguia se concentrar em muitas atividades. Isso é extremamente difícil para quem tem TDAH fazer, e a pessoa quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E como que o Michael Phelps se tornou o maior nadador de todos os tempos? Quando ele canalizou sua energia. Então ele colocou a energia dele na natação, e aí ele descobriu que se ele canalizasse a energia dele, ele se tornaria, ele não sabia onde ele iria chegar, mas ele estava tendo muitos resultados importantes. Então, saber direcionar, saber que nós temos que escolher nossos hábitos. São 66 dias para que o hábito se torne um hábito, né? Não sou eu que estou falando, são os cientistas, né, da Universidade de Londres. Então é importantíssimo que a gente entenda. Falando em energia, é mentira a gente dizer que a força de vontade está sempre disponível. Não está. A gente sabe que tem dias que a gente acorda e é muito difícil da gente estar 100% e querer fazer tudo aquilo que a gente se comprometeu. Mas é importante que a gente tenha ferramentas para que isso aconteça, né? Quanto mais usamos a nossa mente, menos poder mental temos dela. Então, aquilo que eu falei no começo, saber usar a energia 100%, ir ali, fazer o que é mais importante no começo do dia, resolver tudo que a gente consegue resolver, colocar isso é importantíssimo, né? A força de vontade, ela é igual um músculo. Como que a gente faz para descansar ou para recuperar um músculo? É descansando. E a força de vontade é um músculo que não se recupera fácil. A força de vontade é um músculo que demora também para se recuperar. Então, mas é importantíssimo
que ao longo dos nossos dias a gente faça algumas pausas, para que esse músculo não fadigue, assim como a musculatura. Então, quando a gente está muito fadigado, no exercício que a gente faz, a gente pausa, a gente descansa, 15 minutos ali, dá uma descansada, dá uma oxigenada no cérebro, toma água, porque o nosso cérebro ele é feito de água. Então é importantíssimo aí que a gente saiba como oxigenar nosso cérebro, né? Para a gente entender, o cérebro ele representa uma parte de 50 da nossa massa corporal. Porém, ele representa o gasto energético de 1/5 da nossa energia diária. Então, 1/5 da nossa energia diária, 20% da nossa energia é só para a gente pensar, é só para a gente raciocinar, é só para a gente ter tomada de decisões. Então, por isso que é importantíssimo a gente saber como utilizar essa energia, né? E eu conto, né, que Deus criou o dia, Deus criou o mundo em 7 dias. Porém, Ele criou, na verdade, em 6. O 7º, Ele descansou, né? E a gente vê qual é o tamanho da importância do descanso, o tamanho da importância da qualidade para a gente descansar, da gente dormir, da gente ter nossa cabeça tranquila, não ter aquela cabeça cheia de atividades que a gente precisa lembrar para outro dia. Não, vamos escrever, vamos fazer aí todo final do dia a gente escrever as atividades para o próximo dia. Então isso é muito importante aí na nossa gestão do tempo, pessoal. E eu, partindo daí, eu já queria que vocês deixassem já as perguntas que a gente vai responder, né? Vamos deixando aí. Eu acredito que assim, eu dou um exemplo do foco também, como é importante a gente focar. Quando Jesus chamou Pedro para andar nas águas, enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele andou nas águas, porque ele estava com foco, com o olhar fixo onde ele deveria chegar, qual era o objetivo. E quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. E aí veio o medo, veio as incertezas, e aí Jesus segurou ele pela mão e levantou novamente. E por que eu estou te dizendo isso? Porque se nós tirarmos o olho do nosso foco, que é aonde nós queremos chegar, nossos objetivos, nós vamos ter incertezas, nós vamos ter dúvidas, nós não vamos conseguir chegar, nós vamos ficar perdidos num labirinto ali de um monte de informação que nós temos. E aí eu falo que é importantíssimo a gente focar no que a gente realmente quer, fazer aquilo que é importante, saber elencar nossas atividades, saber elencar aquilo que nós priorizamos no nosso dia, porque nós temos um objetivo final. Então, gestar o tempo para isso é muito importante, né? E o que nós formos fazer, nós temos que fazer por inteiro, dar o melhor que a gente puder, na sua carreira, nas suas relações. Isso vai te trazer muitos resultados, e eu acredito que isso é muito importante na nossa vida. E eu acredito que ninguém jamais se arrependeu em ter dado o melhor de si. Todas essas pessoas que nós modelamos, nós aprendemos nos livros, nos treinamentos, é muito importante. E todas elas, com certeza, deram o melhor de si nas oportunidades que tiveram. Então, galera, já quero agradecer aí já a todos que entraram. Agradeço, né? Deixa sua resposta aí, ou suas perguntas agora, que é muito importante para que a gente encerre aí com chave de ouro essa live sobre gestão de tempo. Lembrando, se você quer o organizador dos seus dias, deixe um comentário. Eu vou deixar a live salva durante um tempo. Vai estar no YouTube para quem não viu também. Então, deixa aí o organizador, comenta o organizador que nós vamos enviar para você. Você vai ter a oportunidade de imprimir e organizar seu dia de acordo com as priorizações. E isso é importantíssimo aí. Organizador, comenta aí, ó, o Breno já comentou. Então, é importantíssimo a gente conseguir aí organizar o nosso dia. Vamos ver aqui se a gente tem alguma pergunta. Não tenha vergonha não, pergunte aí, vamos fazer de tudo o que for possível para responder. A Mari Porto Cordeiro perguntou: como manter firme mesmo não vendo os resultados? Mari, é importantíssimo
que para a gente saber os resultados que nós precisamos, é assim como as metas. Nós precisamos saber o ponto onde nós queremos chegar e fazer micro metas aí, micro resultados, para que a gente se sinta motivado, né? O resultado final e talvez seja muito alto que você está colocando para ter esses resultados. Então muitas vezes é importante você saber dividir para ver alguns resultados, para que isso te motive aí também a organizar melhor seu tempo, a organizar melhor a sua vida. Então isso é muito importante. A Dani perguntou: como ter êxito na organização com 3 filhos? Dani, realmente eu tenho uma filha e semana que vem ela vai fazer 1 ano, a Serena, e a gente vê como que é importante a gente saber organizar nosso tempo com os filhos. Como eu falo, eu organizo meu dia por horários, que fica muito mais fácil. Então eu deixo ali 2 horas do meu dia, que é o período que eu vou estar com a minha filha, que são no final do dia. Por isso que é muito importante a gente organizar o nosso dia de acordo com as horas e as importâncias, para que a gente cumpra todas as tarefas no tempo hábil, para a gente poder ter aí o nosso momento de qualidade com nossos filhos. Isso é importantíssimo para a gente ter esses momentos de qualidade. Mesmo você estando dentro de casa, eu trabalhando em home office, eu não sei como que funciona, é importantíssimo você ter um período seu para você poder fazer as suas coisas. Lembra que eu falei de dividir o dia em blocos? Se seus filhos vão para a escola, esse momento é o momento de você organizar o seu tempo. Então, coloque em blocos, divida. Tempo de organizar a sua família, tempo de organizar seus filhos e o seu tempo produtivo. Então, elenque seu tempo produtivo, né? Eu acordo um pouco mais cedo aí, 10 para 5 da manhã eu estou acordando para poder fazer meus exercícios, para poder fazer meu estudo bíblico, para poder fazer minhas publicações, para poder aí ter um momento de qualidade, para que eu possa ter tempo também de estar com meus filhos, né? Sabendo que a minha filha dorme cedo, eu acabo aí trabalhando um pouco mais cedo, chegando um pouco mais cedo para ficar com ela e dormindo um pouco mais cedo para acordar também às 5 da manhã. Então dividir em blocos, priorizar atividades é muito importante para ter qualidade aí. A Júlia está perguntando: como conciliar trabalho, estágio com faculdade e cursos? Júlia, as ferramentas de controle de tempo, ou agenda, ou despertadores, planner, são muito importantes para você poder visualizar e você colocar com o seu tempo hábil. Como eu disse no início, produtividade nada mais é de você fazer aquilo que você se comprometeu. Se você se comprometeu em fazer aquilo e você cumprir, você está sendo produtivo. Às vezes a gente coloca muitas atividades e elas acabam uma atropelando a outra. E lembra, a gente andar atrás de 2 coelhos, tentando pegar os 2 coelhos, a gente acaba ficando sem nenhum. Então é importantíssimo aí a gente saber qual coelho nós queremos pegar, quais atividades vamos fazer, qual tempo hábil nós temos, porque senão a gente tem aí o burnout, né? Que é o excesso de trabalho, o excesso de atividades, o excesso de coisas que nós precisamos realmente identificar e ter essa qualidade, dividir essa energia que nós temos aí, porque senão ao longo prazo isso vai nos custar saúde, né? É importantíssimo aí saber o que a gente tem de energia, o que nós precisamos, porque nós precisamos de qualidade de vida. Lembrando que nossa força de vontade é igual ao músculo, né? Nós precisamos descansar para que a gente acorde com mais ânimo, mais força de vontade para fazer. A Daniela Sena está perguntando: você acredita que acordar cedo ajuda nessa organização também? Acredito sim. Dani, eu acredito que acordar pouco mais cedo nos ajuda a ter um tempo mais para nós. Porque por muito tempo ali a nossa esposa, nossa família está dormindo e nós podemos fazer algo para a gente. Por quê? Tem menos gente, tem menos pessoas te ligando, tem menos pessoas te pedindo as coisas. Então eu costumo me concentrar nos meus estudos, me concentrar nos meus exercícios, tudo na parte da manhã. Lógico, não estou falando que todo mundo precisa acordar 10 para 5, 15 para 5 da manhã. Isso é um hábito meu, né? Mas se a gente sabe que a nossa rotina começa a partir de tal horário, se a gente tem algumas coisas a fazer, é importante a gente acordar aí um pouco mais cedo para realizar essas atividades. Adri Oliveira:
tá perguntando também, você acredita que quem é portador de TDAH é importante ser muito organizado? Adrio, eu acredito que eu, como tenho TDAH, eu tenho que canalizar minha energia. Ser multitarefa, o próprio estudo já diz que nós perdemos 30% da produtividade do nosso dia fazendo atividades multitarefa, várias coisas ao mesmo tempo. Como eu disse, os computadores, eles só processam um código por vez. Até os processadores mais inteligentes, eles só processam um código por vez. Tem os computadores multiprocessadores, aí é outra história, mas eu estou falando de um único processador. Nós temos que entender aí, né, que quando nós canalizamos, nós focamos a nossa energia, nós obtemos mais resultados, nós conseguimos aí ter melhores resultados, né? Então, eu acredito sim que se organizar, escrever, deixar o nosso cérebro para pensar o que é mais importante. Deu o exemplo do Steve Jobs, ele não escolhe a roupa, ele faz ali aquela roupa sempre para não ter que pensar, então ele minimiza. Tem que escrever as atividades, me organizar, deixar o nosso cérebro trabalhar mais livre, para que a gente possa raciocinar, para que a gente possa criar mais, que a gente possa fazer coisas que são mais importantes aí para o nosso dia a dia. Todo mundo diz, né? Como foi a chamada do vídeo, né? Nós vemos as pessoas na rua e perguntamos como você está. A pessoa sempre diz, nossa, está uma correria, está uma loucura, não estou com tempo para nada. E vamos mudar, né? E tem uma dica que eu dou. Ninguém gosta de chegar atrasado. Ninguém gosta que você chegue atrasado. Isso é importantíssimo. Então valorize o tempo das outras pessoas também. Quando a gente valoriza o tempo das outras pessoas, a gente se torna uma pessoa mais interessante. Isso é importantíssimo aí para nossas relações. Então eu acredito que se a gente conseguir organizar nossos dias, dividir os nossos dias em blocos, colocar a prioridade, eu vou estar mandando para vocês aí o organizador de dia. Utilizem, é muito bom, vocês vão ver que vocês vão criar um hábito de anotar, de escrever e de ter aí essas organizações, vai ajudar vocês aí a terem melhores resultados nos seus dias, a estarem menos cansados, para ter mais energia, para ter qualidade de vida com a tua família, para ter qualidade de vida com teus amigos, teus relacionamentos, vai ser menos estressado, né? Porque a gente, quando tem muitas atividades, a gente se torna uma pessoa muito estressada, isso é ruim. Então, a gente viver com leveza, ter a oportunidade de levar uma vida que vale a pena ser vivida, isso é muito bom. Então, dica para hoje, o livro A Única Coisa, um livro muito bom, é um livro que clareia muitas coisas na nossa vida. O organizador, fazer pausas durante o nosso dia, colocar as atividades principais no começo, saber aí que nós precisamos descansar para que a gente tenha um melhor aproveitamento no próximo dia, porque a força de vontade nada mais é como músculo. Nós sabemos aí que temos que tomar água, muita água. Nosso cérebro é formado de água, então quando a gente toma água a gente dá mais facilidade para o nosso cérebro fazer as ligações neurotransmissoras que precisam ser feitas, nossos neurônios. Então é importantíssimo aí que a gente possa estar tendo uma gestão de tempo melhor. Então, pessoal, eu agradeço muito, muito obrigado por vocês estarem aqui, né, me dando essa moral de passar um pouco mais sobre os resultados que eu obtive durante esses estudos, esses treinamentos, com todos os mentores que eu tive, em passar isso para vocês também. Lembrando que a informação, a gente tem o conhecimento, nós temos que ter a aplicação e nós temos que ensinar, né? É o ciclo, para que a gente não deixe essa informação perder. Aprendemos, vamos aplicar. Depois de aplicar, vamos ensinar outras pessoas a ter gestão de tempo. Tenho certeza que tem pessoas na tua equipe, na tua família, nos teus negócios, clientes que precisam aprender um pouco mais sobre gestão do tempo. Espero que tenha valido aí. A live vai ficar gravada durante um tempo, para que as pessoas possam também comentar lá, organizador, para a gente mandar aí esse organizador. Vai ser de muita importância para vocês. Espero que tenha valido mais uma vez. Desculpa algum nervoso, algum erro, alguma coisa, né? É importante.
Ah, importante, pessoal, se vocês gostaram da live, se fez sentido, tira um print, posta nos seus stories aí, para que outras pessoas vejam, para que a próxima, eu vou postar aí recentemente um tema que seja legal para vocês. Dá uma moral pro seu amigo, dá uma moral pro Michel aí, para que a gente possa se ver de novo, para que a gente possa ter esse hábito aí de compartilhar as informações, de compartilhar tudo isso que a gente vem fazendo, pessoal. Vamos focar que os nossos sonhos são grandes e nós precisamos aí saber como chegar até eles. Já temos metas, já sabemos organizar o tempo e vamos para a próxima. Vamos ver aí o que tem guardado para a gente para a próxima live aí. Não esqueça de convidar seus amigos, me marcar nas publicações aí, é muito importante para que a gente continue juntos aí nas próximas lives, nos próximos conhecimentos. Galera, muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe você, seus negócios, a tua família, a tua casa, abençoe aí tudo que você colocar na mão, que Deus possa prosperar e que a gestão do tempo te leve a resultados ainda maiores para que vocês possam aplicar nos teus negócios, na tua vida pessoal e que Deus possa realmente abençoar cada um que esteve nessa live, que Ele possa prosperar a cada atividade que vocês forem fazer. Desejo para vocês aí graça e paz, que Deus possa abençoar e vamos junto e vamos com tudo que nós temos aí um ano inteiro para organizar e buscar nossos resultados, pessoal. Deus abençoe, fica com Deus e até a próxima.